Prontinho. Então, vamos lá, eu vou ler o termo de autorização de imagem. Só confirma para mim o seu nome completo, por favor. É Nalisa Moura Batista Viana. Dalisa, você tem ciência e concorda que o autor da própria saúde grave edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o poder das plantas medicinais em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Sim, estou de acordo. Então, caso eventualmente algum material seja feito com partes dessa entrevista e posteriormente você queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaúde.com, solicitar a retirada do vídeo, você não precisa justificar os motivos, é só pedir e a gente remove o link, tá bom? Tá ótimo. Então, eu vou pedir para você começar se apresentando, falando onde você mora, a sua idade, se você é casada, se tem filhos. Uhum. Bem, eu sou de Petrópolis, né, Rio de Janeiro. Eu sou casada, tenho 3 filhos e eu sou terapeuta desde que eu saí do meu trabalho no Bradesco, né, que eu trabalhava no banco, e aí me requalifiquei e desde lá para cá eu atuo como terapeuta. Legal. E quando que você decidiu, quando que você tomou a decisão de se interessar mais pelas plantas, estudar sobre as plantas medicinais? Então, na verdade, eu sempre fui muito de sempre procurar alternativas naturais, né? Isso já vem uma coisa desde assim da época da minha mãe. Minha mãe sempre procurava uma alternativa natural. E aí eu sempre segui com isso. Então, assim, quando eu tive meus filhos, por mais que eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, já era dessa forma que eu trabalhava, entendeu? É que eu buscava. Remédio era sempre o último caso. E aí depois, né, isso foi em 2020, 2021, que eu entrei no APS, e aí, assim, de lá para cá, não teve mais vez para remédio mesmo. A caixinha de remédio, né, que a gente sempre tem, ainda mais depois que a gente é mãe, sempre tem uma caixinha de remédio. Deu lugar para as tinturas, para as plantas, e foi assim, e não tem volta. Legal. E você atendia já algumas pessoas quando você fez o APS ou você começou a atender realmente quando você terminou o terapeuta? Com o APS eu ajudava, né? Então, assim, pessoas que. Porque, assim, quando a gente faz o APS, a gente fica naquela que a gente quer ajudar o mundo, né? A gente está na fila do mercado, a gente escuta uma pessoa reclamar, "Ai, dor nas costas, ai, eu fui no médico", ou então, quando está na farmácia, é terrível. Você está, às vezes, na farmácia para comprar um shampoo. Aí chega a pessoa do lado com o combo doença, né? E aí ela começa a conversar com o farmacêutico, que assim, se sente em casa, e sabe, só do lado olhando, ai meu Deus do céu, vou ajudar, eu vou ou não vou? É quando é uma pessoa muito conhecida, né? Realmente, quando você conhece a pessoa, aí eu falava, coisa e tal. Quando não é, me segurava, porque a gente chega num momento também que a gente percebe que essa euforia de querer ajudar todo mundo não adianta, porque tem que funcionar, tem que ser bom para os dois lados têm que querer, né? E a maioria das vezes, quando você tenta fazer uma coisa dessa, a pessoa não quer. Então, depois que passou essa euforia, aí eu passei a ajudar realmente quem queria, entendeu? Você, Uhum, o assunto, a pessoa se interessa, aí você desenrola. E se não, uhum, ajudar quem quer ajuda, né? Mas uhum. eu ajudava, assim, eu não atendia, não cobrava, né? Ficava mais dessa forma mesmo. E qual que era o seu principal objetivo quando você fez o terapeutas? Era ajudar as pessoas, trabalhar de forma, esse lado social ou profissional, ou complementar o seu conhecimento, ganhar dinheiro, mudar de profissão? Qual que era o seu principal objetivo? O meu objetivo quando eu fiz o terapeutas era realmente ter uma nova profissão, né? Porque eu já tinha saído do meu trabalho, né? Trabalhei 18 anos e assim, eu não queria mais aquilo. Então eu tinha que fazer alguma outra coisa. E desde o APS, como eu te falei, assim, eu me apaixonei por aquilo ali,
né? E aí eu falei, não, é isso que eu quero. Então, o meu objetivo em fazer o terapeuta era realmente me requalificar, me profissionalizar, continuar ajudando as pessoas ao meu redor, como eu faço, mas atender e ganhar por isso, entendeu? Uhum. Esse foi o objetivo. E durante o APS, você tinha alguma questão de insegurança recomendar tratamento para as outras pessoas? E isso foi sendo, essa questão da insegurança foi sendo melhorada com terapeutas? Então, eu não tinha essa questão de insegurança, tá? Nem no APS. Então, assim, não é que, já entrei sabendo tudo, não é isso. Mas, assim, conforme eu ia aprendendo e tinha necessidade, eu ia colocando em prática. Eu não tinha questões de saúde para serem resolvidas. Mas, por Uhum. exemplo, os meus filhos, né? Eu passei a lidar de formas diferentes e mais segura e mais tranquila em gripes, em dor de garganta, né? Em questões que criança tem, né? Principalmente respiratórias. Então, eu não corria mais para o hospital, eu não ia mais né, desesperada para o pediatra, não recorria à medicação. Então, assim, sempre foi assim, o primeiro sintoma era a tinturinha, era o chazinho e sempre dava certo. Então, assim, eu não tinha no APS essa questão de insegurança, nem para Uhum. ajudar quem precisava. Se eu não soubesse, eu ia pesquisar, e se eu já soubesse, eu botava a mão na massa. Mas Uhum. com o terapeuta veio a questão de você realmente poder falar com propriedade, né? E isso para quem te procura, porque no APS você normalmente atende e ajuda as pessoas que estão ao teu redor, né? E no terapeuta, quem te procurar, você vai atender, entendeu? Então, Uhum. daí que foi a mudança, a questão do você estar apta realmente para atender quem te procurar, entendeu? Se tornou mais uma profissão. Sim, uma profissão, exatamente. Uhum. E como que você vê isso hoje? Né? Como que você vê essa mudança, esse caminho que você percorreu, do APS para o terapeuta? Então, é muito positivo, né? Porque quando a gente recebe um depoimento, né, um áudio de uma pessoa que, tipo assim, a medicina, o médico falou: não, olha, é só descansar, é só ir para casa e descansar, que vai melhorar, vai demorar para melhorar, mas vai melhorar, né? Ou então, não tem jeito, é assim mesmo, tem que conviver com a dor, entendeu? Né? Uhum. Clássica. Então, eu acho que não tem nem palavras, né? Porque, assim, você ajudar uma pessoa nessa situação é maravilhoso para a pessoa, para a família da pessoa, mas para você, que você ajudou, você orientou, você fez as escolhas corretas, você sabia, né? E você passou isso para a pessoa, é muito bom, né? Uhum. É maravilhoso. E hoje você recebe pelos seus atendimentos? Recebo, recebo. Uhum. E a sua renda consegue suprir as suas necessidades, a sua renda como terapeuta? Ainda não, mas eu estou trabalhando para isso, né? Porque assim em qualquer lugar que a gente entra é realmente um processo. Então a gente vai aprendendo. Primeiro tem a questão de você estar segura e apta para você atender, né? Às vezes aí depois você começa cobrando barato, né? Aí você vai aumentando. E aí as pessoas vão te indicando, as pessoas vão te reconhecendo, você vai abrindo isso para fora, né? Aí eu tenho um Instagram hoje, eu estou trabalhando com ele, então você vai aprendendo coisas que teoricamente não tem nada a ver com ser terapeuta, que são as mídias, mas você precisa delas. Então é um caminhar, entendeu? As coisas estão melhorando, né? Mas eu pretendo realmente que a minha maior fonte de renda seja vinda dos atendimentos terapêuticos. E eu estou trabalhando para isso. Tudo Uhum. que eu aprendi até hoje, eu estou colocando em prática e eu continuo buscando para melhorar isso. Você acha que a maior dificuldade em ser terapeuta é realmente fazer essa divulgação? A mim, esse é um ponto, tá? Tem mais de 2 anos que eu venho buscando e melhorando isso. Cada coisa que eu aprendo, eu coloco em prática.
né? Então, assim, eu tenho muito disso de aprender. Não vamos ficar aprendendo, e depois eu vou botar. Não, eu aprendo e eu coloco em prática e a gente vai caminhando. Uhum, Mas são coisas que, assim, eram muito diferentes para mim. No meu trabalho, eu não precisava de rede social, não precisava de Instagram, né? Eu era funcionária e a empresa fazia toda a divulgação que precisava. Hoje eu sou a empresa, vamos dizer assim, né? Por mais que eu seja uma pessoa física atendendo como terapeuta. uhum, Então, mas eu que tenho que fazer. Então, uhum, aí a gente tem que dividir o tempo, né? Mulher, ainda mais mulher, a gente sabe como. Então, a gente vai dividindo o tempo, mas a gente vai conseguindo. Só que, assim, nesse sentido, eu vejo que, para mim, né, era uma barreira, mas, como eu te falei, eu tô no caminho, uhum, entendeu? Mas, assim, não pode não ser assim para todas as pessoas. Às vezes a gente troca ideia com outros terapeutas, né? Que quando iniciam tem a dificuldade maior de realmente de segurança, igual você comentou, né? Cada um tem um calinho ali uhum, que precisa ser resolvido dentro do curso, porque no final é um conjunto, né? uhum. É um conjunto. Se uma parte não funciona, não funciona no final, não tem o objetivo alcançado. É. E como que é a sua agenda de atendimentos? Assim, por semana, você realiza média quantos atendimentos? Então, depende realmente do que eu consigo divulgar, né? Dos clientes que eu já atendi, eu destino um tempinho para poder fazer esse contato, para poder divulgar no Instagram, né? Mas, por exemplo, tem semana que eu atendo 2, 3 pessoas, tem semana que eu não atendo ninguém, né? Eu também não adianta também a gente lotar e não dar qualidade no atendimento, tá? Mas hoje, realmente, como eu te falei, eu tenho uma necessidade de ter clientes, né, de qualidade, clientes que queiram, né? Porque o que eu aprendi também dentro disso? Que às vezes, no início, a gente precisa ter pessoas para atender, mesmo que seja de graça, para a gente pegar a experiência. Só que, por exemplo, eu já fiz alguns atendimentos de graça, né, durante todo esse processo, para pessoas conhecidas, né, que eu sabia que precisavam e não sei o que não tinham condição, e eu fiz atendimentos de graça. A maioria desses atendimentos de cortesia, a pessoa não coloca em prática, ela não vê valor naquilo ali, entendeu? Uhum, E eu trabalho da mesma forma que eu cobro caro para um atendimento, ou que eu cobro barato, ou que eu não cobro, o meu trabalho é o mesmo. Porque eu vou fazer igual para todo mundo, vou fazer direito. Só que a pessoa, né, um percentual muito grande dessas pessoas que foram de graça, não colocam em prática. Então, uhum, eu não acho interessante fazer de graça. Se você observar que a pessoa realmente vai fazer, faça de graça. Mas mesmo que às vezes você cobre um valor barato, é melhor porque a pessoa teve que tirar alguma coisa do bolso dela, ela vai dar valor. uhum, Então, tem essa questão. E, assim, eu cobro, né? É o meu serviço, eu quero viver disso, então eu tenho que cobrar. E uma coisa que, às vezes, o terapeuta tem também na cabeça quanto a isso, é essa questão do cobrar, né? No sentido de que tem gente que usa o argumento, mas a planta é de graça, né? Foi Deus que deu. Mas se fosse assim, a pessoa ia lá no quintal dela, arrancava e sabia como fazer. Não estava tomando medicação, né? Então, a planta está de graça muitas vezes, mas e o conhecimento para usar a planta, né? Então, o que nós temos é o conhecimento, né? O conhecimento que muda a vida de tanta gente por aí. uhum, Então, é isso, no cobrar, é isso. uhum. E teve alguma transformação, assim, importante em questão à saúde da sua família, ou algum caso mesmo de atendimento que te marcaram? Olha, da minha família, como eu te falei, né, eu não tinha problemas de saúde assim para ser tratado. Já ajudei meu marido em algumas questões, né? De vez em quando ele trava a coluna, então dores, né? Então essas questões estão resolvidas e quando aparece alguma coisa a gente sabe como tratar.
Os meus filhos é mais essa questão mesmo respiratória, que é questão de criança mesmo, da gente saber como tratar. Eu entendo também que quando a gente sabe o que fazer, logo no início, a gente toma as ações. A gente não fica esperando, mãe, tem que esperar 48 horas, tem que esperar 72 horas. Aí, quando esperou, você volta no médico, agora vamos entrar com antibiótico. Então, estava só esperando evoluir para entrar com antibiótico, né? Eu não vejo que esse é o caminho. Então, dos meus filhos, é isso. Mas, assim, nesse período, eu atendi alguns casos, sim, bem significativos, né? E que foram realmente bem interessantes, né? Por exemplo, eu atendi uma moça, ela estava com pneumonia, né? É um caso desse ano. Em maio que eu atendi, ela estava com pneumonia, era enfermeira, né? Ela estava afastada, que ela não podia não podia trabalhar, ela não tinha ar nem para poder falar um pouquinho mais, nem para andar. Ela já ficava cansada. E aí ela falou que tinha começado com uma gripe forte, com H1N1, e evoluiu, foi evoluindo e chegou num estado muito crítico. E ela falou que já tinha tomado tudo quanto era tipo de medicação, de antibióticos, não resolvia, né? E aí, assim, o médico fez o que tinha que fazer, mandou ela para casa e falou, não, olha, vai descansar, faz repouso, que vai demorar para você ficar boa, mas o corpo vai se recuperar. E deu para ela, o que foi que ele deu para ela? Espera aí que eu vou te falar, porque eu anotei. Espera aí. Ele deu para ela acetilcisteína e deu uma medicação para fortalecer o pulmão, né? Devido ao problema que ela teve, que era a pneumonia. E pronto, as plaquetas dela chegaram a 88 mil, né? E nada assim quanto a isso foi feito, né? Foi simplesmente o corpo ir se recuperando. E era isso. Então, quando ela me procurou, ela estava de licença, né? Ela já ainda estava tomando esse medicamento para o pulmão, ainda estava tomando algumas coisas, mas ele falou para ela ir para casa. Ela falou que eu não tinha ânimo de fazer nada, né? E nem conseguia fazer por conta da questão do fôlego. E aí eu entrei com as plantas que são, né? Tanto algumas que eu dou para os meus filhos, quando eles começam com essas coisinhas, e eu sugiro para outras crianças que eu atendo, né? Que são coisas comuns, o gengibre, a folha da manga, né? Entrei com plantas também para ajudar na questão da plaqueta, né? Imunidade, um combo do que ela precisava, o alecrim, para ela dar um up, né? Se sentir melhor. E fomos, né? Então, assim, eu sei que de médico, né? De medicina tradicional, nada a mais foi feito. E, assim, ela fala que em 15 dias ela já conseguiu ver que ela já estava melhor, né? Ela não estava 100%, mas ela já melhor, ela já estava respirando melhor, estava tendo fôlego para fazer as coisas, né? Já estava mais disposta. E foi fazendo. Ela fez, eu orientei ela como fazer determinados tratamentos em casa, por exemplo, a manga. A gente não consegue isso na farmácia de manipulação. Então, orientei como ela fazer em casa e ela foi fazendo, sabe? Foi aquela sinergia, porque assim, eu queria ajudar e ela queria ser ajudada. Ela queria. Então, quando a pessoa quer, é maravilhoso. Uhum. Assim, aí depois ela fez essa moça me deu até um depoimento. Ela gravou um áudio para mim falando como que ela estava. Ela fez questão de falar que ela era enfermeira, né? Porque ela falou, é importante falar que eu sou enfermeira, porque assim, tipo assim, ela estava dentro da área médica, né? E o médico falou para ela ir para casa para esperar ficar boa, entendeu? Então foi muito legal, né? Hoje ela está 100% recuperada, está trabalhando, voltou a trabalhar logo em alguns, não sei se 1 mês, 2 meses aí. Mas esse foi um caso, assim, bem significativo, plantas muito simples, uma moça de 44 anos, 43 anos, então, assim, que nunca teve problemas de saúde, não tinha problemas graves de saúde, não tinha histórico de problemas, né, de pneumonia, de nada disso, e que fez total diferença. Se ela tivesse ficado só com a medicina tradicional, eu, sinceramente, não sei como que teria ficado, entendeu? Esse foi bem significativo, foi bem legal. Tem mais algum que te marcou? Tenho um que é
a moça é brasileira, né, mas ela mora na França, e ela me procurou para a filha dela, uma adolescente, né, que ela tinha diagnóstico de ovário policístico e tireoidite de Hashimoto. E, né, quando a gente atende pessoas fora do Brasil, a gente tem que entender como que funciona lá, né? Porque, por exemplo, não sei se em algum lugar tem, mas na maioria dos países não tem o que a gente tem aqui de farmácia de manipulação. Então, não adianta a gente fazer uma sugestão da farmácia de manipulação que não vai rolar, né? Então, a gente precisa entender o que que você tem aí. Tem lugares que eles têm dificuldade de ter álcool de cereal, não encontra. Então, como que a gente vai fazer, né? Então, a gente precisa entender como que funciona isso, onde a pessoa está, por mais que ela seja brasileira, né? Então, tem essa dificuldade. E aí, a mãe dessa menina, né, ela já acompanhava o Daniel, já fazia algumas coisas, já tinha resolvido alguns problemas de saúde dentro da casa dela, né, mas para isso ela precisava de ajuda. Então, a gente começou a ver o tratamento, né, para o ovário policístico, para essa questão da tireoide de Hashimoto, para regularizar, né, as questões dela. Entramos com coisas simples também, ela usava na alimentação, chá, depois ela conseguiu o álcool, né, para poder fazer a tintura. Então, ela foi usando dessa forma, né? Ela falava que a menina tinha um fluxo menstrual muito grande, então, assim, né, ficava cansada, com desânimo, aquela coisa, assim, muito intenso. Isso também foi regularizando, né? E outra coisa também que precisa ter cuidado lá, por exemplo, essa moça que era da França, ela falava que eles lá pegavam muito forte, assim, no tratamento natural, que eles eram muito rígidos, sabe? Como se fosse uma coisa que não pudesse. Então, ela até determinadas coisas ela fazia, falava para o médico que fazia de uma forma, né? E fazia de outra pelo lado do natural, que ela não queria. Para comprar a medicação, por exemplo, que é, por exemplo, a vitamina D, né? Que é muito importante aí, ela só podia comprar aquilo que o médico lá receitou para ela. Não podia chegar igual a gente chega aqui na farmácia e, me dá uma vitamina D aí de prateleira, você escolhe qual que você quer, com a cor da embalagem. Lá é mais controlado, né? Para dizer que é muito diferente. Né? E a gente aqui no Brasil, realmente, quanto a isso, a gente é abençoado, porque a gente tem farmácia de manipulação, a gente tem lojas de produto natural e a gente tem mato, que não é mato, crescendo para tudo quanto é lugar. Né? Então, realmente, a gente tem que valorizar quem mora aqui, né? E saber que não tem desculpa de ficar sem conhecimento com as plantas medicinais, que a gente precisa conhecer, porque mesmo que seja um matinho, é fácil, né? Mas aí também foi bem sucedido, né? Ela melhorou, ela fez novos exames, estava controlado, né? Então, assim, foi interessante, deu uma qualidade de vida melhor para ela, no fluxo menstrual e nos problemas de saúde que ela tinha, né? E que foram controlados e ela continua fazendo acompanhamento com o médico e o médico falou que não, tá bem, os exames estão bons, né? Continua acompanhando, que é um problema autoimune, mas foi solucionado, assim, com a ajuda das plantas medicinais. Tem mais algum que você queira mencionar? Tem. Por exemplo, eu atendo, né, muitas senhoras, né, sobretudo senhoras, que chegam com vários problemas de saúde, né, de uma vida. Então, assim, chegam tomando vários medicamentos, né? Às vezes não é nada muito grave, assim, né? Nem todo mundo que tem uma idade mais avançada tem um problema muito grave, mas às vezes tem vários probleminhas. E esses probleminhas juntos, né, viram um problemão. E aí a gente entra, né? Vai entrando com plantas para um problema, com plantas para outro problema, vai ajustando, vai fazendo. E por mais que a pessoa não esteja assim 100% daquilo, né, que não tenha rejuvenescido 40 anos ainda, ela consegue, ela fala que está bem, que está conseguindo subir escada, que não conseguia, que está acordando disposta. Então, assim, é uma melhora sistêmica, né? Uma melhora sistêmica que a gente percebe, né? Tem uma senhora que eu trato, ela me procurou porque ela teve herpes zoster,
e ficou com as sequelas, né? É uma coisa bem difícil de tratar, principalmente as sequelas. Nem a medicina tem tratamento, né? Dar remédio para sintomas, por exemplo, ela tem muita coceira ainda. E é uma região difícil, porque o dela deu nos olhos, então, assim, tu não pode fazer qualquer coisa nos olhos, né? Então, a gente vai fazendo o que dá, como dá, também tratando sintomas, mas o médico deu medicação para ela dormir, porque como a coceira atrapalha o sono, o que o médico deu é remédio para dormir, entendeu? É isso que deu. Ela toma pregabalina. E, e aí, por exemplo, essa mesma senhora, ela tinha quebrado o tornozelo. Numa época, ela quebrou o tornozelo. Aí uma das reclamações dela era isso, que ela não sentia firmeza, ela tinha parado de dirigir porque ela não sentia firmeza no pé, doía para andar e não sei o que, isso que aquilo. Aí, esses dias, ela gravou um áudio para mim, não, já estou subindo escada, bem, voltei a andar, estou andando, estou fazendo minhas caminhadas, mas estou bem, estou acordando bem, entendeu? Estou acordando disposta. Então, assim, ela continua com o problema do herpes, a gente ainda está trabalhando, mas você sente na pessoa, sabe? Quando a pessoa chega para você desanimada, tô com isso, essa lista, aquela quantidade de problema, e depois a pessoa te dá o retorno, fala, ainda tenho isso para resolver, mas isso aqui eu tô melhor, isso aqui eu tô melhor, isso aqui eu tô bem, eu tô feliz, eu tô aproveitando a minha vida, né? Então, esse caso, mas são diversos, assim, né? E uma outra coisa que eu vejo também que é importante nessa melhora sistêmica é você ouvir a pessoa, né? Porque, assim, as pessoas estão muito carentes de serem ouvidas, né? Ela vai no médico, o médico vai falar sobre o problema de saúde dela naqueles 15 minutos de consulta que ela tem, né? E é isso, entendeu? Só que a pessoa tem um histórico, né? Um histórico de vida, um histórico de saúde, né? De coisas que, assim, não tem... Se a gente for parar para ver, mas isso não tem a ver com a saúde, mas tem a ver com a saúde. Para fazer anamnese com a pessoa, né, conversando, eu deixo a pessoa muito bem à vontade para ela falar, né? Então ela vai falando, eu não sou psicóloga, mas assim, ela vai falando da vida dela, o que aconteceu, né? E ali ela já está botando para fora, que às vezes o que ela precisava, entendeu? Isso vai muito além das plantas medicinais, entendeu? Às vezes eu sempre vou sugerir plantas medicinais, mas eu vou sugerir outras coisas. Às vezes a pessoa precisa conhecer pessoas novas, ela precisa sair, ela precisa mudar os hábitos dela, ela precisa caminhar, ela precisa pensar diferente, procurar soluções, e assim, ela precisa ver que ela encontrou alguém que está interessado e vai dar importância para ela, e não só para o problema de saúde que ela tem, entendeu? Que não vai só pegar exame e vai olhar, tá tudo bem, né? Tem até alguns memes na internet do cliente, né, no médico, o médico olhando os exames, falando, não, tá tudo bem, né? E o cara lá, como que bem, né? A pessoa não é só um exame, a pessoa é aquele contexto que está ali, que vai muito além do exame, né? Então, o ouvir é importante. E com esse ouvir, a pessoa se sente, como eu te falei, segura e confiante de que aquele problema dela, aquela condição dela, até por mais grave que seja, tem como ser melhorada, de alguma forma. Entendeu? Então, assim, isso é bastante importante, entendeu? E como que é para você receber essa devolutiva, né? Esses resultados bacanas dos seus atendimentos, dos seus clientes? É muito bom, né? Assim, eu sempre busco esse feedback deles, né? Porque, assim, alguns dão espontaneamente. Mas a correria também do dia a dia é tão grande, né? Que a pessoa vai melhorando, vai fazendo, vai resolvendo, aquele problema saiu da cabeça e, né, a pessoa dá uma relaxada, continua a vida, vai vivendo, e nem sempre dá esse retorno para a gente, assim, de forma espontânea. Mas eu sempre pergunto. Eu pergunto e normalmente as pessoas respondem, né? E de um tempo para cá também, eu tenho feito um pacote de atendimento onde eu junto o atendimento com esse acompanhamento mensal.
Então, eu faço esse atendimento e acompanho a pessoa por um período, entendeu? E isso facilita, tanto no meu caso, porque eu sei que eu vou fazer ali, vou fazer esses contatos com frequência para a pessoa, né? Nesse meio do caminho, se eu tiver que acertar uma rota, corrigir, ver como é que ficou, reavaliar, readequar, eu faço. E para a pessoa, né, todos esses casos que eu tenho trabalhado dessa forma, também é muito bom, porque ela também sente mais segurança. Né? Porque tu imagina uma pessoa chegar com um problema, com, sei lá, 10 problemas de saúde para você resolver. Num atendimento, você pode até dar sugestão para tudo, mas assim, e aí? A pessoa vai ficar com tudo ali para ela fazer e pronto. Eu não vou conseguir resolver aquilo tudo em um único atendimento. Uhum. Durante esse período vai precisar de uma rota, de um ajuste, né? Então, dessa forma que eu tenho trabalhado com esse atendimento e esse acompanhamento, tem sido muito bom. Tem sido bem interessante isso, né? Uhum. E esses retornos acabam que vêm mais rápido, né? Eu estou atendendo algumas pessoas nesse formato, por exemplo, tem uma moça que ela me procurou, os 2 problemas maiores dela, né, de importância para ela. Ela quer parar de fumar e ela é muito ansiosa, né? Então, ela quer deixar de tomar o ansiolítico e quer parar de fumar. E aí, o parar de fumar é um processo, né? Não tem assim, qual é a planta que eu posso... né? Que tem gente que acha, qual é a planta, quase pergunta assim, que eu ponho no lugar do cigarro. Não é assim, né? Então, tem todo um processo que você precisa fazer. Então, eu fiz toda essa sugestão para ela, né? E para ansiedade, para os outros problemas que ela tem. Mas, assim, ela ficou tão à vontade. E aí, quanto ao cigarro, além de plantas, eu sugeri. Falei, olha, quanto que tu fuma por dia, né? Ela falou que fumava 1,5 maço. Nossa. Aí, pois é. Aí eu falei, olha, faz o seguinte, vai diminuindo, né? Por semana, ou por dia, ou de 3 em 3 dias, quando tu abrir o maço, tu já tira uma quantidade, e como se tu já não tivesse. Porque se for no finalzinho para tu olhar e descartar, tu não vai fazer. Então, já faz no início. Né? Então, esse tipo de sugestão que, né, nada tem a ver com planta, mas são coisas que a gente precisa pensar. Vai botando uma coisa no lugar, né? Quando que tu tem mais vontade de fumar? O que tu consegue botar no lugar disso, né? E aí os retornos dela, não, eu já consegui, já reduzi, entendeu? Uma parte, já estou reduzindo. Ela falou que já está fumando só 15. Então, assim, e tem pouco tempo que eu comecei com ela, né? Mas ela está empenhadíssima. Então, assim, se sentiu super à vontade, né? E o resto ela está levando. Ela está procurando planta para tudo quanto é lugar. Essa senhora, ela também é aluna, né? Mas ela é aluna APS, né? Mas ela começou o curso há pouco tempo e não se sentia segura ainda não tinha chegado em determinadas aulas para montar um tratamento para o fumo, essa coisa toda. Então, eu atendo também alguns alunos, né, que já estão no curso do Daniel, mas estão no início, né, ou não sentem seguros para determinado tratamento. E aí é interessante porque eles estão super dentro do tratamento, né? Eles ficam, assim, maravilhados, porque eu ajudo em determinados pontos que eles ainda não estão seguros, e vou orientando, e eles vão fazendo também, eles vão crescendo. Então, assim, é muito bom. Quando é uma pessoa ou um seguidor que já faz muita coisa, ou um aluno, aí bem interessante. O resultado é ótimo, entendeu? É mais assertivo, né? Porque a pessoa já está no caminho, né? E ela já se sente segura naquilo que ela não estava, entendeu? Então, é bem legal isso também. Legal. E o que é ser uma terapeuta PS para você? Olha, o ser um terapeuta PS é você saber, né, ter certeza que você realmente pode ajudar e pode mudar a vida de muitas pessoas para melhor, entendeu? Igual tudo que a gente conversou, né? Plantas medicinais? É plantas medicinais, mas é orientação, é hábito, é alimentação, né? E você mostrar para a pessoa que é possível melhorar, que é possível ela fazer alguma coisa por ela, né? Então,
deixar ela entender que ela pode, né, continuar vivendo, mesmo que ela tenha um problema grave, entendeu? Então, isso é importante. Uhum. Tô indo, tá acabando. Peraí, Luciana. Tá bom. Só um minutinho. É o E o café. que você diria para um verdinho que está na dúvida se vale a pena fazer o curso? Bem, Terapeuta. vale muito a pena, entendeu? Não pense se vale ou se não vale, só faz, porque se você já fez o APS, né, o terapeuta vai continuar essa tua jornada, né? E se você quiser se profissionalizar, realmente atender como terapeuta, você vai poder botar isso, né, para várias outras pessoas que vão te procurar. E vai poder também mudar a vida de várias pessoas, como você já deve fazer com uma PS, só que recebendo por isso, né? Vai ser bom para você profissionalmente e você vai continuar ajudando as pessoas aí que te procuram. Então, não fique na dúvida. Você foi aluna de qual turma do terapeuta? Do Terapeutas 3 e do APS 18. Tá. E você teria alguma mensagem para deixar para o Daniel? Sim. Para o Daniel, eu tenho para falar, né, agradecer muito ele, porque eu cheguei no Autor da Própria Saúde na pandemia, né? E aí eu vi um primeiro vídeo dele falando sobre imunidade. Eram 4 plantas para melhorar a sua imunidade na pandemia do Covid. E aí depois dali, né, não teve volta, foi muito bom, né? Então, assim, agradeço ao Daniel aí por essa iniciativa que eles tiveram, né, de botar o canal do ar, dele começar com o vídeo da baleeira e chegar onde chegou, né? Ajudando aí as pessoas ao redor do mundo todo. Então, te agradeço. E hoje eu sou terapeuta, pude me requalificar, né? Agradeço a ele. E você toparia participar de uma live ao vivo com o Daniel? Sim, com certeza. Legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de incluir antes da gente encerrar a gravação? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma outra. Tem um outro caso interessante Pode que falar. eu também estou atendendo nesse formato, né, de atendimento com acompanhamento. Também é recente, mas para te falar que esse acompanhamento, né, faz diferença e a pessoa já começa a ter resultado, às vezes antes mesmo de começar a usar todas as plantas que você sugeriu, né? Essa moça é de Portugal, ela nem é brasileira, né? E ela me procurou por depressão, né? Ela passou muitas coisas, teve muitos históricos, aí uma vida bem conturbada, trabalho, coisa e tal, e aí ela estava um processo grande de depressão, e ela me procurou para as plantas medicinais. Ela, então, mora em Portugal, né? Tem algumas dificuldades também, igual a gente comentou, fora do Brasil, de conseguir planta, o álcool, ela está se movimentando ainda. E ela tomava medicação também, né? Para conseguir dormir, coisa e tal. E aí falo daqui, vai falando de lá, estou sempre falando com ela, orientando como que ela pode comprar, onde ela procura e como que vai fazendo. E aí ela já falou, não, já tirei o remédio, já estou sem, já estou acompanhando, já estou melhor, né? Ainda estou procurando a planta, estou procurando o álcool, mas o que ela podia, ela já ajustou com a questão de poder fazer o chá, né? Determinados preparados ela faz, alimentação. Então, assim, para dizer que reafirmar, né? Quando a pessoa se sente segura nisso, né? Nesse amparo, o tratamento fica mais fácil, fica mais leve, entendeu? E aí os resultados vêm, né? Começam a vir. Não vem tudo de uma vez, de hoje para amanhã. Mas eles começam a vir, né? O cliente percebe, a gente percebe pelo cliente. E assim, é isso que a gente quer, né? A gente quer resultado e eles querem resultado. Sim. Né? Legal. É mesmo. Legal. Obrigada, viu?
pela sua entrevista aí. Eu não anotei a sua idade, eu não sei se você comentou no Não, início. eu tenho 44. 44 anos. Ah, legal, que assim fica registrado também. Então, eu vou parar a gravação, mas eu não vou desligar, tá? Tá Chamada. bom.